Boa tarde, Helena, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, você está aqui no nosso programa sobre pesquisadores, escritores que escreveram e escrevem sobre suas pesquisas. No Brasil inteiro, nós temos pessoas do Sul, do Norte, Leste, Oeste, que estão produzindo pesquisas com qualidade, pesquisas relevantes para o cenário ou da educação, ou do direito, da sociologia. E esses autores, muitas e muitas vezes, não são visualizados, né? As pessoas não conhecem, né? Até eu fico pensando, muitos alunos que estão lendo livro didático na sala de aula, ou lendo algum livro, não tem ideia que muitas vezes um, dois, três ou centenas de pesquisadores, né, tiveram que labutar, pesquisar, trabalhar para fazer suas pesquisas e sair em livro, né? Então, a minha ideia aqui, a ideia desse programa, né, aqui no SC de Pato, é conhecer os nossos autores. Você, Helena Gomes, é a nossa escritora, né? Você fez parte do nosso livro sobre educação crítica, né? A Educação Crítica é um livro lançado aqui, na verdade, por uma educação crítica, né? Lançado pela editora Periódicos, está armazenado lá no site do periódico, chama Revista Acadêmico Periódico JS, que vai ficar disponível aqui o link, porque o livro é gratuito, nos comentários posteriormente. E vamos lá, vamos começar conversando com a pesquisadora. Helena, seu microfone está fechado, você pode abrir. Quem é Helena Gomes? Fala um pouquinho de você, de onde você nasceu, onde você está. Pronto, então, boa tarde a todos. O meu nome é Helena Gomes, sou do Maranhão, São Luís, capital. Sou professora da educação básica do município de Humberto de Campos, Maranhão, a 450 quilômetros da capital, salvo engano, é mais ou menos essa distância. Sou graduada em letras, especialista em língua portuguesa e literatura, dentre outras especialização, educação e tecnologia, educação e tecnologia pela Universidade Laboro. Atualmente sou mestrana em educação pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Olha, bastante coisa. Mas deixa eu entender. Você está em São Luís, capital, mas você trabalha num outro município. Sim, exatamente. Eu sou natural e resido em São Luís. Porém, o meu locus de trabalho é em Humberto de Campos, Maranhão. Isso dá em torno de 1 hora, 2 horas de viagem por dia? São 2 horas de viagem de carro e ônibus chega a ser mais ou menos 3 horas e meia. E você faz isso toda semana, todo dia? Eu passo a semana. Eu passo a ida e a volta é uma vez por semana. Eu vou na segunda e retorno na sexta. Nossa! É bom a gente explicar isso, porque as pessoas pensam, depois que a gente lê um texto, pensa, nossa, né, a professora Helena Gomes escreveu um texto, então ela estava lá na praia, ou ela estava num resort, né, escrevendo, tudo tranquilo, né, todas as contas Não. pagas, né, a vida toda resolvida. Gente, olha só, essa mulher, essa professora, ela, ela sai da sua casa e só volta no final de semana, no outro final de semana. Sim, é Nossa, só os finais de semana. Nós, nossa. eu atualmente exercia a função de chefe de departamento pedagógico na Secretaria de Educação do referido município. E tive que entrar em licença em decorrência do mestrado aqui na UFMA. Como as aulas, depois do período do Covid, voltaram no formato presencial, né? Então, eu tive que pedir licença para estudo, até para voltar e para que a minha pesquisa tenha relevante no local onde eu atuo como professora da educação básica. E Sim, cito mais, o meu locus de pesquisa
é em Humberto de Campos, Maranhão. Tu fez a tua faculdade de letras na capital? Sim, sim. Aí passou num concurso lá no interior? Sim, exatamente. Eu passei no concurso em 2010. Tá? Eu passei no concurso em 2010 e terminei a graduação. Terminei não, e graduei em 2005. E então não parei como pesquisadora. Tá? Então eu fiz inúmeras outras especializações para chegar no mestrado. Então eu fiz docência na educação superior, fiz educação, gestão e planejamento, tecnologias para educação, língua portuguesa e literatura. Sim. E atualmente estou no mestrado em educação. E aí reafirmo que anterior a esse mestrado, eu fiz o mestrado, né, em Portugal, pela Universidade Lusófona, em 2015, 2016. E no período da pandemia, em que todos nós, professores, e a sociedade de forma geral, estava um pouco mais silenciada em decorrência do momento pandêmico, eu estava estudando. E foi exatamente nesse período em que eu passei no mestrado. Então, houve o seletivo, né, com todos os pré-requisitos, e então eu fui aprovada. Olha, que legal. Parabéns. Aí, muito obrigada. E como é que foi esse processo? Como é que é entrar aí no mestrado em educação na Universidade Federal do Maranhão? Olha, nós passamos por diversas fases, tá? Eu, anteriormente, fazia parte do grupo de pesquisa, tá? Antes de entrar no mestrado. Mestrado, para mim, já era um objetivo para minha carreira profissional, tá? Então, eu iniciei em 2016 no grupo de pesquisa e comecei a estudar, tá? Um pouco mais sobre educação de forma mais aprofundada. E aí eu falo de forma aprofundada porque eu sou graduada em letras e a minha linha é língua e linguagem. Tá? Então, o mestrado, ele me dava um norte para tratar ou para as tratativas da educação de forma geral. E a escolha pelo mestrado é porque desde 2007 eu trabalho na UEMA, na Universidade também estadual do Maranhão, formando professores. Olha. Trabalhava formando os professores no PQD, que era o Programa de Capacitação Profissional para Docentes. E esse formato ele foi mudando para que os professores atingissem a meta estadual, que era chegar em 2010 e termos grande maioria dos professores graduados, porque a graduação ainda era algo muito longínquo para as pessoas que não residem em São Luís. Então, eu viajava no período de férias para dar formação dos professores em outros municípios. E o PQD, que é o programa que foi, na verdade, o programa de capacitação e formação profissional, ele foi mudando a sua interface. Tá? Ele foi o PQD a princípio, depois o programa da Ci Ribeiro, e agora o programa Ensinar. Tá? Então, o objetivo é formar professores. Isso. O mestrado em educação, ele, obviamente, ele vai te ajudar muito, né? E como é que é um mestrado? Assim, tu vai aprender o que ali, mais ou menos? Só para o pessoal que está querendo entrar no mestrado, né? Como é que seria assim? Eu sei que tem eu fiz mestrado em ciência política, né? Lá tem as obrigatórias, tem as optativas. Tu já fez todas as disciplinas ou tem alguma ainda para fazer? Eu já fiz as obrigatórias, agora estou terminando as optativas, tá? Que é seminário 1, seminário 2,
No próximo semestre, eu vou para a qualificação e no ano seguinte, eu vou para a defesa. Então, o mestrado em educação, ele vai tratar exatamente das políticas educacionais que corroboram para o trabalho docente. É diferente do mestrado profissional. Certo. Eu, como sou graduado em letras, se fosse para o mestrado dentro da minha área, então eu trataria mais da área de linguística ou linguagem. E o mestrado em educação, ele vai contemplar as diversas interfaces, tanto legais, quanto as políticas de formação de professores, tá? Então, ele vai envolver todas as esferas educacionais. Saber qual é a tua problemática, assim, né? Claro que tu vai resumir. Assim, tu entrou, eu sei que a maioria dos cursos de mestrado, né, de pós-graduação, pede um anteprojeto, ou alguns chamam de pré-projeto, né? Ou até chamam de projeto. Qual foi teu projeto? Qual foi tua ideia, assim, para eu e todo mundo que vai nos ouvir aqui daqui a pouquinho, para entender? Pronto. Então, eu quando iniciei o mestrado, eu fiz o meu pré-projeto, tá? E no pré-projeto, como todo mestrado, como é que eu posso dizer? Como todo mestrado, é obrigatório você ter um pré-projeto que é para poder ter essa problemática, né, para aparecer, para que seja contemplado um problema a qual você se designa como pesquisador. Então, eu iniciei com um pré-projeto onde eu tratava da formação continuada, os retrocessos entre a prática, entre a teoria e a prática. Tá? Isso nós praticamente vimos em sala de aula e como alunos também. Então, essa foi uma das grandes inquietações minhas. E de lá surgiu o meu problema, onde eu ouvia os professores falarem que havia um descompasso entre a formação inicial e as necessidades de sala de aula, entre o que é explorado na formação continuada e o que está em sala de aula. E nós vamos ver que, ao longo do tempo, o que se fala entre retrocesso, avanço, e quando há também um certo descompasso, a formação de professores, ela deixa de ser formação, tá? Ela passa a ser capacitação, onde o professor, ele recebe orientações cuja o objetivo é chegar ao IDEB, tá? Então, os professores reclamavam e eu comecei a analisar esses retrocessos, né? Os avanços também, e nós vamos analisar que entre avanços e retrocessos, o que os professores, na verdade, avaliavam, ou o que eles queriam que fossem abordados, era uma formação reflexiva. E essa formação reflexiva a qual eu falo é a formação que reflete não só na capacitação do professor, mas nas necessidades encontradas em sala de aula. Olha, eu percebi que o teu mestrado, na realidade, o teu mestrado, e isso é comum para todos nós, né? Teu mestrado é o fruto da tua vida de trabalho, né? Sim, é exatamente isso. Eu não mudei, não escolhi o mestrado em educação por algo aleatório. Uhum. Eu escolhi o mestrado em educação porque eu costumo dizer que, através da Universidade Estadual do Maranhão, eu consegui olhar a educação de forma mais ampla, onde eu era formadora. Uhum. Formava
Ajudava não, onde eu estava alinhando e formando os alunos da graduação. E continuo ao longo do tempo, sempre que posso. E aí, agora nós vamos entrar, né, propriamente no livro, né? Vou pegar aqui o seu título certinho, que é o capítulo 4 do nosso livro, né, sobre Por uma Educação Emancipadora. O título é, da professora Helena Gomes Alves, Principais Desafios da Formação Continuada dos Professores da Rede Pública em um Momento Pandêmico. Uma visão reflexiva. Quais são esses principais? Primeiro, pode falar um pouco do seu artigo, né? Na realidade, eu queria que você falasse como que foi escrever o artigo, né? Esse capítulo, para a pessoa que está nos ouvindo, né? Entender assim, tipo, é fácil, é difícil, os contratempos, né? Porque, eu vou dar um exemplo, eu escrevendo vários artigos agora, livros, né? Você me acompanha um pouco nisso também, e não é fácil, né? Mas eu queria ouvir de você, que a fala que é sua, né? Como é que foi escrever esse capítulo antes da gente falar dele propriamente dito? Sim, foi algo, para mim, prazeroso. Quando eu falo em ser prazeroso, é porque eu praticamente descrevi o que ouvi, o que senti e o que passei no período pandêmico. Então, eu acredito que quem for ler o capítulo 4, ele vai reconhecer um pouco desse desafio em momento pandêmico. Ótimo. Então, nós, enquanto professores, fomos desafiados. Sim. Então, quais são os principais desafios da formação continuada dos professores? Já que é o título do teu trabalho, assim, você consegue pensar em algum desses principais desafios? Sim, consigo. Um dos principais desafios na formação do professor no que está no artigo e o que a gente pode falar da atualidade. O que está no artigo, o momento que foi falado sobre o período pandêmico, o principal desafio era a formação do professor no que tange os recursos tecnológicos. Então, nós vimos um desastre, totalmente desastre na educação. E quando eu falo ou reafirmo no desastre na educação, é porque nós, enquanto professores, como ninguém, como a sociedade de forma geral, não estava preparada. Mas nós não sabíamos editar aula, nós não tínhamos recursos, uma boa internet, um bom celular, uma boa conectividade. E se tínhamos, os alunos não tinham. Eu reafirmo, pensando nos alunos da educação pública, tá? que foram os meus alunos. Então, nós não poderíamos utilizar o Meet, porque o aluno nem o celular tinha. Tá? Então, não adiantava eu ter uma boa conectividade se o meu aluno, além do celular, nem a conexão chegava. Então, o principal desafio era a formação do professor no que tange à educação tecnológica. Esse foi o maior desafio no período pandêmico, como eu falo no artigo, tá? Como eu cito que na formação do professor existe também as políticas de formação, para que elas se sustentem. Tá? Então, esse foi o principal desafio. Aí no Maranhão, é a terra do Flávio Dino, né? Sim. Eu acho que eu posso estar enganado, tá? Porque eu não tenho essas estatísticas assim atuais, mas eu acredito que de salário é um dos melhores do Brasil. Acho que perde pro a remuneração, ela melhorou muito, né? Mas isso não significou, nunca está contento, mas ela
porque não é uma vida fácil nossa. Nós formamos todo mundo, né? Todo mundo que tem uma Sim, profissão passou por nós, né? Mas o que eu estou entendendo, né? Então, tu pode me corrigir aqui, é que veio então uma melhoria salarial, mas talvez isso não significou uma melhoria de equipamentos públicos em sala de aula, né? Como a internet. sim, sim. Exatamente como você reafirmou, eu sou professora da rede estadual, ou da rede municipal, Ah, desculpa, da rede municipal. O Flávio Dino, no período da gestão dele, ele era governador do estado. E o estado do Maranhão, ele tem, né, um bom salário. Digamos assim que os professores têm um bom salário, como é repercutido, mas isso tudo revigora no plano de cargos, carreiras e salário. Tá? Então, que fique um pouquinho claro. Em relação a esse descompasso entre o financeiro e a formação, eu reafirmo que as escolas do Estado, elas sempre passam por reformas, por melhoria, tá? Mas isso não foi o suficiente para o período pandêmico. Então, se falava, se formou muito os professores para alfabetização, para o SAEB. Então, na gestão de Flávio Dino, tinha muita formação, principalmente no que tange uma política política de avaliação externa ou avaliação de larga escala, é, onde chegar em determinado índice ou avanço educacional, né, era o primordial. Mas como eu também reafirmo, ficou um pouco de lado a formação para a tecnologia educacional. você é do município, né? É um outro tipo de Sou de, política. Deixa eu te perguntar uma coisa agora referente à obra, né? Eu sei que foi o seu primeiro capítulo de livro, né? Como é que foi esse? sim, É, vai ter vários, tá? Na tua carreira assim, tu vai ter livros, capítulos, vai fazer bastante coisa aí que competência tem, né? História tem. Mas como é que foi escrever? Como é que é saber que tem agora um livro publicado, um capítulo organizado? Como é que é essa sensação aí? Como é que foi a repercussão disso para você? foi a mais agradável e a mais positiva possível, Olha, tá? Esse, como você mesmo afirmou, ele foi o primeiro capítulo onde eu me senti segura para falar das minhas experiências profissionais, tá? Então, ao escrever esse capítulo, eu vivi, né? Eu mostrei tudo que vivenciei. A repercussão, principalmente, foi no meu local de trabalho, porque foi onde eu tirei todas as experiências possíveis. legal. E você pode retornar, né? Discutir Sim, sim, com os colegas de trabalho aí e até incentivar eles, né? Porque sim, penso, né, que uma coisa que sim. deve ser feita é o registro, né, para o presente, para o futuro e para o passado. Então é o seguinte, toda vez que a gente tem uma experiência, né, traumatizante, né, que foi a pandemia, onde ceivou vidas, né, de familiares e de alunos, né, de colegas de trabalho, registrar esse momento para quem está lendo agora entender o passado, mas para quem está lendo agora tentar projetar o futuro para evitar, quando tiver um período pandêmico, um outro período também drástico desse, para evitar erros que aconteceram, né? Em especial pelo governo federal, que se omitiu em várias partes, muitos governos estaduais, muitos governos municipais. No teu caso, né? O prefeito ali abraçou a educação, que é o dever dele, isso mas Sim, no período pandêmico isso é um mérito, né? Mas é. desse, desse teu escrito, tu saberia, assim, de cabeça, né? A gente conversou um pouco, eu li tua obra, né? Quais seriam um autor que te norteia, assim, que tu fala, nossa, esse autor ou essa autora é chave para eu entender um pouco da sociedade, indo já para um encaminhamento final aí. Pronto.
Um dos autores, na verdade, é a autora, em que eu fiz a exposição lá no artigo, é a Ana Helena Altenfeld, onde, em 2005, ela publicou um artigo onde falava dos desafios na tendência da formação continuada dos professores. E lá no meu capítulo, eu faço até um paralelo entre entre o artigo escrito por Ana Helena, tá? E o isomorfismo, que é a formação que recebemos e a necessidade que temos. Então, quer dizer que em 2005 já se sinalizava para uma tendência muito forte da tecnologia educacional no entrave da sala de aula. Mas não acreditávamos. Nós tínhamos professores, como alguns autores afirmam, os professores do século XX e alunos do século XXI. Então, as aulas, elas ainda eram de forma tradicional, mas a cabeça do aluno estava alinhada para a contemporaneidade. E a Ana Helena Altenfeld, ela fala exatamente sobre esses desafios. E lá no meu artigo, eu chamo tudo isso de isomorfismo. Certo. Muito bom. Então, você que não leu o livro ainda, Por uma Educação Crítica, né, aproveite, eu vou deixar nos comentários, né, o link para fazer um download, e em especial atenção aí para o capítulo 4, que é da nossa colega, professora Helena Gomes Alves. E, professora, obrigado por ter feito toda essa exposição. Tem alguma coisa que tu quer falar que eu não te perguntei? Só quero agradecer, tá? Quero agradecer, pedir para que todos leiam, não só meu artigo, mas o livro na íntegra, para que tome conhecimento dos novos pesquisadores, do que está sendo tão emergencial nesse período pós-pandêmico. Tá? Nós estamos na pós-pandemia, mas a necessidade formativa é uma atualidade. Os recursos tecnológicos são atuais, tá? Porque nós analisamos que a cada dia a tecnologia ela toma espaço. Então, cabe a nós, professores, buscarmos uma formação que envolva a íntegra, ou seja, que abranja as necessidades da escola. Exatamente, né? Hoje esse debate é central. Helena, muito obrigado, professora. Espero que você tenha um bom mestrado, né? Uma boa qualificação, uma boa dissertação, e que isso volte, né? Como frutos para os teus alunos, para os professores ao qual você está formando. Então, é uma carreira muito bacana. Isso talvez venha ao encontro daquilo que eu estava conversando com um amigo há pouco, né? Sobre dividir a carreira de professor em escola privada ou pública do ensino fundamental, que é o Fundamental 1 e o médio, né? Que isso tudo é ensino fundamental, e a carreira acadêmica. E a gente estava conversando, isso é meio que loucura, né? Porque são dois universos diferentes, mas que geralmente um professor opta por um ou por outro caminho. E você, assim como eu, estamos optando por esses dois caminhos ao mesmo tempo, né? Então, sim. É difícil, né? Ao mesmo tempo, corrigir prova de aluno e escrever um artigo para uma disciplina, participar de um congresso e a hora atender aluno. Então, esses dois mundos, né, viram um mundo só para nós. E assim que é a vida acadêmica, assim que é a nossa vida de professor, muito obrigado. Me despeço por aqui, um forte abraço. Curta um canal aqui, SC de Fato. Agradeço ao Piram pela liberdade, pelo espaço que cedeu aqui para nós, né, professora Helena? E se você quer escrever, quer publicar, quer ter destaque, né, na sua produção acadêmica, né, entre em contato comigo. Estamos aí com vários livros, vários projetos em andamento, e quem sabe você pode ser o nosso próximo entrevistado ou entrevistada. Helena, muito obrigado.
Forte Eu abraço. que agradeço. Tchau, tchau.